Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu consegui pegar essas 4 entradas aqui no USDJPY. Como a gente faz para surfar, fazer um médio para frente, aproveitar ali o order flow, o fluxo de ordens, usar isso aqui ao nosso favor para poder maximizar os nossos lucros. Aqui estão as posições no MetaTrader, eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou contextualizar tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês entenderem o racional dessa operação. E fica até o final desse vídeo que terá uma surpresa aqui para vocês, do qual eu vou compartilhar aqui, vou estar abrindo aqui para vocês, beleza? Então bora para o vídeo. Pessoal, aqui é o gráfico do USDJPY, tínhamos essa zona de demanda aqui do diário. Toda essa zona azul clara aqui é uma zona de demanda do gráfico do diário. E o que a gente gosta quando o preço chega numa região? A gente sabe que o preço, quando ele vem de um movimento como esse de queda ou no movimento de alta, antes do preço iniciar um processo de alta novamente, nós esperamos o processo de acumulação, no caso para uma alta acumulação e para uma queda de distribuição, obviamente. E nesse caso aqui é uma acumulação. Percebam a acumulação no fundo do mercado. Isso aqui é o Wyckoff, pessoal. A gente trabalha com a metodologia Wyckoff, usando aqui para achar os nossos pontos de interesse, esperar os ciclos de mercado e pegar trades como esses que vocês vão vir aqui. A gente compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta, realizando junto com as grandes instituições. Vamos lá, e se você quiser aprender a fazer isso, fique de olho aqui nesse vídeo, não perca nenhum lance, nenhum ponto do que eu vou explicar aqui, beleza? Então, o primeiro ponto aqui chegou na zona de demanda, o que a gente tem que observar? Se há um ciclo, um possível ciclo de acumulação. E o preço chegou na região. O que eu tenho aqui? Vou colocar aqui o Asian Range, que é um range asiático. O que aconteceu? A gente sabe que o Asian Range é uma região de liquidez, e eu já falei isso aqui diversas vezes no canal, o porquê. A seção asiática é muito característica por acumular e formar liquidez, certo? E aqui nós tínhamos esse ponto aqui de liquidez no gráfico. O preço imediatamente liquidou e fez uma mudança de característica. Seria legal se ele quebrasse aqui? Muito melhor. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que muita gente não analisa. E nós aqui na comunidade priorizamos demais a leitura do volume. Então aqui você consegue ver que nós tínhamos a média do volume bem baixinha. Quando houve a liquidação do range asiático, obviamente muitos players foram liquidados e aqui ficou marcado esse alto volume, ou seja, eu posso buscar um trade caso o preço me confirme com esse cara aqui. Eu quero ir com esse cara aqui. E obviamente players ficaram travados também aqui na venda. Não só stop de pessoas que estavam compradas, pelo preço ter chegado numa zona de demanda, mas também aqui players que poderiam vender nesse caso. E aqui o alto volume mostra para nós que teve muito negócio aqui nessa região. O que aconteceu? Alguém vendeu, outros compraram, a demanda se sobrepôs sobre a oferta, o preço subiu e, obviamente, quem comprou anteriormente colocou stop aqui nessa região onde houve a liquidação, onde teve liquidez para o institucional entrar na ponta contrária. A mudança de característica não foi uma mudança de característica qualquer, tá? E aí a gente esperou novamente o segundo sinal que o preço fez essa captura aqui, e imediatamente ele quebrou aqui, nesse fractal você consegue perceber aqui. Quando voltou aqui, fizemos a primeira entrada e ele já reagiu legal aqui com essa imbalance aqui que ele deixou, Então, aí é um rastro institucional isso aqui para nós, uma reacumulação novamente dentro de um grande ciclo de acumulação. Aqui nós acrescentamos mais uma posição. Surfamos até aqui, porque aqui foi a nossa realização. Quando o preço trabalha em uma região
por exemplo, você tem um range aqui e o preço cai, quando ele volta, ele tende a violar aqui para capturar a liquidez desse range. Não só porque era um range asiático, mas se fosse um range comum também eu esperaria essa liquidação acima do range, porque são pontos de liquidez. E aqui a gente teve essa liquidação e o preço sentiu. Aqui nós realizamos a primeira compra, nós não vendemos, só realizamos lucro, certo? E aqui nesse ponto, por que eu marquei esse ponto aqui? Justamente por conta desse range passado aqui, que muita gente não leva isso em consideração, a gente fala muito disso aqui na nossa mentoria, tá? E essa região aqui era muito importante, justamente por conta dessa ineficiência aqui, principalmente aqui, tá? Essa ineficiência aqui, ela é muito importante, porque talvez no M5 você não vê ela direta, mas se a gente colocar no M15, olha como é que ela estava muito direta aqui. Dificilmente o preço passaria direto por esse vácuo de liquidez aqui, onde o preço pulou daqui, né, saiu daqui para cá. Então, a gente considera esse vácuo de liquidez aqui como pontos interessantíssimos, porque aqui a gente sabe que a instituição, os HFTs, podem ter disparado algumas ordens contrárias ao preço para tentar frear, e mesmo assim não é o suficiente, pois a pressão de compra é muito grande, e ali são pontos que a gente busca possíveis entradas. Dito isso, fizemos essa segunda entrada aqui. E qual foi o alvo dessa segunda entrada? Novamente, o topo de uma estrutura. Isso aqui é um intervalo de preço, não é um range tão lateralizado, mas é um intervalo de preço. E quando o preço violou aqui, a gente realizou mais uma, certo? Hoje o preço fez essa breve correção e aqui nós tínhamos o que? Essa região aqui, ó, nesse tempo gráfico, você consegue ver que o preço passou direto por esse bloco de ordens aqui. Não é um break nesse tempo gráfico, porque eu gosto de ver ele direto, sem interrupções. Aqui nós temos vários testes. Só que, se eu colocar aqui no H1, novamente eu tenho outra ineficiência nesse ponto aqui. E é justamente o que nós fizemos aqui. E qual é a parte fundamentalista que ampara uma venda nesse negócio? Galera, é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas aí vendendo esse gráfico e eu não sei qual o motivo. Porque quando a gente opera o mercado global de câmbio, o Forex aqui, você tem que entender o que traz de fato oferta e demanda para o mercado. Aqui nós temos duas moedas, no qual que é a moeda aqui o USD, que é o dólar, e o JPY. O dólar como moeda base e o JPY como cotação. O diferencial de juros entre essas moedas. E a gente tem os Estados Unidos numa crescente dos juros. Isso traz uma demanda para o dólar. E o JPY, na contramão do mundo, não mexeu na sua política monetária para controle inflacionário. E quando, obviamente, você fica vendido nesse par, você já viu o quanto você paga de swap. Então, você imagina uma grande instituição fazendo pressão de venda longos e longos dias aqui. Ela tem o risco do preço voltar a subir, mais o swap. Então, não compensa. Logo que esse preço cai, entra demanda, entra compradores. Qualquer correção no JPY, nesse gráfico SDJPY, na maioria das vezes entra demanda. Na maioria não, né? Durante esse ciclo que nós estamos vivendo, percebam, vou colocar no diário. Qualquer correção que esse gráfico tenha, entra demanda. Essa queda aqui, ó, que houve no final do ano passado, foi uma queda ocasionada pela pausa que o Fed deu em um possível pivô na taxa de juros. Então, o mercado entrou no momento de realização, certo? Mas, ó, vocês veem, entra recuo, entra compra. Entra um pouquinho de venda, que é a realização, e alguns vendedores loucos, entra compra. Então, uma grande instituição aqui, nesse caso, fica complicado. Quanto que o JPY pode ser favorecido, Júnior? A moeda, qual é a parte do ciclo econômico? Possivelmente, num ciclo que a gente possa entrar numa recessão. Quando a gente está numa recessão econômica, os investidores vão buscar por estabilidade, ativo de estabilidade. E o JPY é um safe haven e está muito barato. Então, nesse período, o JPY pode obter demanda por ele,
certo? Então a gente pode obter valorização quando chegarmos nesse período aí. Então, pessoal, o alvo principal era esse aqui, certo? Ó, esse aqui era o alvo principal. Por quê? Aqui a gente consegue ver que era a última manipulação, se tratando desse intervalo de preço aqui, e aqui foi a realização máxima. Vou mostrar para vocês o MT4, só que vou mostrar um pouquinho antes aqui. Eu preparei para vocês o seguinte: vocês que gostam aí do nosso conteúdo, assistam essa aula aqui, ó. Essa aula aqui, pessoal, ela está aqui no nosso novo projeto. Eu disponibilizei essa aula aqui para todos, tá? Só clicar no link que está aqui embaixo, é o primeiro link. Assista essa aula, dá uma conferida no nosso projeto. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e a gente vai esclarecer todas as dúvidas. E é um projeto que está incrível. Eu sou suspeito de falar, muito mais fácil vocês pedirem feedback com quem já está lá dentro da nossa comunidade nesse novo projeto. Beleza? Voltando aqui ao gráfico do SDJPY, aqui, pessoal, foi a primeira entrada, certo? Ó, vamos lá. A primeira entrada lá embaixo, no qual eu fiz a primeira, depois adicionei posição. Depois eu passei para o tempo gráfico maior para vocês entenderem, ou seja, compra, quando o preço liquida o topo do range, nós vendemos. Chegou na ineficiência, compramos de novo. A setinha aqui, ó, você consegue observar. Ó, setinha, setinha. Aqui mais uma realização e aqui mais uma realização. Quando ele chega na ineficiência de novo, óbvio, com contexto, compra novamente. Aqui a gente realizou tudo. Ou seja, nós conseguimos surfar esse fluxo de ordens inteiro. Ah, se o gráfico continua indo. Pô, a gente conseguiu pegar topo, fundo, topo, fundo. Quem opera sabe quanto difícil é isso, mas com conhecimento técnico, você consegue identificar essas regiões e trazer a probabilidade de acerto ao seu favor. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, convido vocês a assistirem a aula que eu preparei para vocês. O link está aqui na descrição. Na descrição é só clicar e acessar ali. E se tiver dúvida, meu WhatsApp está aqui embaixo. Ó. Tem um link lá embaixo com o meu WhatsApp aqui. Ó. Só clicar e entrar em contato comigo que eu explico tudo para vocês aqui. Tiro todas as dúvidas, beleza? E aproveitem que estamos na Semana Black. E esse desconto que está aqui, ele vai ficar só até o mês de novembro, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!